aqui, então, o gênero textual que é cobrado é a dissertação argumentativa, ok? Isso daí vocês já sabem, né? Agora, avaliados no Enem, né? Ou seja, o que o examinador espera de vocês? Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela, gente, do slide? Estamos sim, Kézia. Está aparecendo sim. Alguém liga. Tá. E aí, estão me vendo, né? Beleza. Aqui, pessoal, nesse primeiro slide, eu coloquei aqui quais são os critérios que são cobrados, né? O Enem, ele trabalha com competências, ok? Então, quando vocês desenvolverem a redação argumentativa, ok? E o avaliador for corrigir a prova de vocês, são esses 5 itens aqui, ó, que serão cobrados, ok? Competência número 1, como vocês podem ver aí, ó, demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. Gente, acho que tem algum áudio aí. Alguém deixou o áudio ligado. Então, competência número 1, demonstrar o domínio da norma culta. O que acontece, pessoal? O examinador, ele quer, né, se vocês têm conhecimento, ou seja, se vocês conseguem construir o texto com base naquelas regras gramaticais que a gente aprende, né, desde o primeiro contato que a gente tem na escola com a língua portuguesa, com todas aquelas, a organização textual, com concordância, regência, né, e todos os elementos linguísticos de coesão, de coerência, então, que é a demonstração do domínio da nossa norma culta. Ou seja, se você sabe diferenciar a linguagem formal da informal, e é lógico que, como a gente está tratando de um exame, né, então a gente vai ter que utilizar predominantemente a norma culta, a linguagem formal que vai estar sendo exigida dos candidatos. A competência número 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Essa competência, pessoal, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela diz respeito ao critério que a gente vai chamar de adequação do tema. Né? É muito comum, a gente todo ano tem mais de 3 milhões de pessoas, né, que fazem o Enem. E eu não sei se vocês já observaram, né, que ao longo desses anos, assim, quando a gente tem os resultados das avaliações, aí sai no jornal lá, 1 milhão de pessoas zeraram a redação. Justamente porque não atenderam a esse requisito, que é a compreensão da proposta de redação. Então, por exemplo, teve um ano que o tema da redação foi sobre publicidade infantil. E, mais especificamente, sobre como que a publicidade, ela causa impacto no público infantil, né? Ou seja, como que a publicidade pode ser negativa para o público infantil, tendo em vista que ela estimula o consumo desenfreado, estimula determinados comportamentos sociais que podem ser inadequados. Então, era para o candidato falar sobre isso, mas 1,5 milhão de candidatos, né, se equivocaram com relação à compreensão da proposta e escreveram sobre crianças na publicidade, ou seja, completamente equivocada a análise feita, né? E aí gerou o quê? Mais de 1 milhão de resultados extremamente negativos naquele momento no Enem. Se eu não me engano, foi até o Enem de 2013 que caiu esse tema de publicidade infantil. Então, compreensão da proposta é fundamental. Por quê? Se você não compreende a proposta, geralmente é nota 0, né? Quando você foge completamente, quando você tangencia completamente. Então, você vai acabar eliminando todas as outras competências. Se você dá um desvio na norma culta, o que acontece é que sua nota vai ser reduzida. Então, em vez de você tirar 1.000, você pode tirar o quê? 920, né?
ou, sei lá, que você tire 500, mas você não vai zerar. Agora, se você foge à competência número 2, que é a compreensão da proposta, fugir integralmente, aí não tem conversa. Não é alguns pontos que serão reduzidos, mas você vai contaminar totalmente o seu texto. Então, agora aqui, vamos passar para a competência número 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vejam bem, quando vocês recebem o tema da redação, junto com ele vem também a coletânea de textos, que serve justamente para orientá-los com relação ao tema que está sendo proposto. Então, se você não tem nenhuma noção, né, sobre aquele tema, pelo menos através da coletânea, você vai conseguir desenvolver alguma coisa, né? E aí, justamente é o que essa competência 3 analisa, a sua capacidade de selecionar essas informações, né, esses fatos que estão descritos na coletânea, a fim de construir argumentos, né, e opiniões em defesa do ponto de vista que você vai seguir na hora de defender a sua tese, que é o primeiro elemento normativo da dissertação. Então, essa é a competência número 3, essa capacidade de relacionar as informações dentro do texto. A competência número 4, ela está ligada aos critérios de coesão textual, né, que é justamente a demonstração dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. De que mecanismos linguísticos estamos falando aqui? Estamos falando do uso das conjunções, do uso das preposições, da concordância verbal, da concordância nominal, ou seja, estamos falando especificamente de elementos gramaticais, que serão extremamente importantes para que a gente consiga, inclusive, atender ao primeiro critério, que seria o domínio da norma culta. Então, repare que a competência 1 está intimamente ligada à competência número 4, que é a construção argumentativa com base no uso dos conectivos e outros mecanismos linguísticos. E, por fim, e não menos importante, competência número 5, e é a elaboração da proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito a valores humanos. Reparem o seguinte, pessoal, o Enem, ele trabalha geralmente, né, com os temas recorrentes no Enem, geralmente são situações problema, né, são discutidos na sociedade, algo que acontece socialmente, que é um problema social, né, e que precisa de uma solução. Por isso, a competência número 5 trata dessa proposta de solução, essa capacidade de o candidato, né, propor intervenções para as questões que estão sendo discutidas dentro da sociedade. E na hora de elaborar essa proposta, o que o candidato precisa também ter em mente é que ele precisa demonstrar esse respeito aos valores humanos, porque, veja bem, vamos supor que a gente esteja diante de um tema sobre controle da população animal, né? A gente sabe que a gente tem que o abandono de animais é algo muito frequente na sociedade, né? E aí, gente, as prefeituras, geralmente, né, que deveriam fazer o controle desses animais na rua, não fazem, não existe, geralmente, políticas. Pelo menos, eu falo de Vila Velha, eu não sei se aqui eu não vejo um controle, né, da secretaria, sei lá qual, que seria de zona, não sei, centro de zoonoses, né, da prefeitura, mas, enfim, não vejo que a prefeitura tenha um controle, uma preocupação, por exemplo, em controle de animais de rua, né, e qual seria uma medida, por exemplo, para a gente evitar, primeiro, que a população se conscientize, né, de que se tiver um animal, não abandone, né, outra coisa, a adoção, seria legal, como proposta de solução, mas vamos supor que você vá lá e proponha o seguinte, que uma forma de fazer o controle dos animais de rua seria exterminando esses animais. Olha que proposta mais, né, que fere totalmente aí aos valores humanos, percebem? Que
quando a gente insere um tipo de proposta como essa, né, extermínio dos animais de rua, como forma de controlar a população animal nas ruas, percebem que seria uma proposta que mostra total desrespeito, considerando a diversidade sociocultural daqui. Porque aqui no Brasil, nossa cultura é de zelo pelos animais domésticos, né? Não é de maus tratos, é algo que todo mundo acha brutal. Então, seria uma proposta completamente desconectada dos valores sociais que precisamos reforçar. E isso vale para qualquer, né, vários temas. Vamos supor que a gente estivesse falando de diminuição da população carcerária. Olha, então, uma forma de reduzir a população carcerária seria matando os presos maior periculosidade. Olha que, né? Olha que loucura seria uma proposta como essa. Então, você também, né, precisa observar, dentro dessa competência, na hora de elaborar uma proposta de solução, essa proposta tem que estar conectada com os valores sociais, né, e humanos. Ok, pessoal? Então, esses são os critérios aí, ok? Quando a banca do Enem, né, olha a redação de vocês, dentro desses critérios que ela se baseia para fazer essa correção, ok? Então, e aí, né, são 5 itens, como vocês podem ver, então, 200 pontos cada item, 1.000 pontos no total, é isso, ok? Fica bem claro para vocês aí o que vocês precisam melhorar. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona, né, o texto dissertativo, né? Qual é a estrutura do texto dissertativo? A estrutura do texto dissertativo, até coloquei aqui para vocês, ó, introdução, né, desenvolvimento, conclusão. Isso daí é a estrutura básica, na verdade, de qualquer gênero textual. Mas no gênero dissertativo, a gente precisa lembrar qual é a finalidade dele. A finalidade do texto dissertativo? A finalidade do texto dissertativo é desenvolver uma tese, defender uma ideia, né? Provar um argumento, né? Usar argumentos para defender uma determinada ideia. A introdução, ela justamente diz respeito a isso, né? Então, na introdução, você deve mencionar os termos que são abordados no texto, o problema, de modo a situar o interlocutor. O que isso significa? Significa que, quando você inicia o texto, você já tem que deixar claro para o leitor o assunto que será abordado, né? Aqui a gente não está lidando, o texto narrativo, por exemplo, a gente faz um mistério, né? É só lá no final que a gente descobre, né? O conflito que estava sendo desenvolvido na narrativa, não é isso? Se fulano, por exemplo, viajou e desapareceu, aí no final fulano aparece, né? Então, no texto narrativo, a surpresa ela vem no final. No texto dissertativo, não, a gente já tem que iniciar falando sobre, demonstrando claramente qual é o assunto que está sendo discutido, ok? E aí, pessoal, continuando aqui, no desenvolvimento, a gente vai justamente tratar dos argumentos que vão ser utilizados para defender a tese, ok? Então, durante o desenvolvimento do texto, vocês vão ter a preocupação de construir toda a esfera argumentativa de defesa da tese. E na conclusão, como nós lemos ali, ó, nos critérios de correção, vocês vão apresentar a proposta de solução e retomar a tese. Aí, no esquema que eu coloquei para vocês, ó, tem aqui, para vocês lembrarem, né, a estrutura da narrativa, olha para a palma da mão de vocês, ok? Então, vocês têm aí, primeiro, né, ó, primeiro, introdução, ok? Os 3 aqui, ó, dedinhos, desenvolvimento. Então,
3 parágrafos, cada parágrafo um argumento, ok? E mais no último, ó, conclusão, parágrafo de conclusão. Então, são 5 parágrafos. A ideia é que você desenvolva a sua dissertação argumentativa, essas 30 linhas, né, que é o máximo que vocês podem desenvolver dentro do texto, então, que vocês desenvolvam em 5 parágrafos. O primeiro destinado à tese, o segundo, os 3 parágrafos subsequentes destinados aos argumentos, e o parágrafo final destinado à proposta de intervenção. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, na introdução, tema, problema, tese, desenvolvimento, argumentos, conclusão, retomada do tema, proposta de intervenção, reafirmação da tese. Repare que a conclusão não é apenas você inserir a proposta de intervenção, ok? É também retomar a tese. Todo candidato que tira nota 1000 no Enem, ele faz essa retomada da tese, ou seja, ele repete, como se ele repetisse, ele resgatasse aquilo que ele apresentou na introdução do texto. Até aqui tranquilo, gente? Vou entender que sim. Deixa eu ver esse chat aqui. Deu para entender. Deixa eu ver esse chat. Ai, gente, agora que eu fui ver o chat, ó, a Amanda perguntou aqui, ó, no caso da domesticação, para abandonar cachorros, poder usá-los em projetos de auxílio de pessoas com necessidades visuais. Sim, seria uma ótima proposta de solução, Amanda, muito boa mesmo. A introdução também baseado numa citação, né, da Hannah Arendt, não sei, gente, como é que pronuncia o sobrenome, mas seria uma citação, acho muito bacana, e a gente vai conversar agora justamente sobre isso, ok? Eu fiz apenas dei uma explanada, né? Nós temos 67 pessoas, ai que coisa linda. Então, foi só uma explanação mesmo de como é que funciona a estrutura do texto, tá? Sim. E agora a gente vai passar para essa parte, justamente como começar a redação. Gente, eu sei que essa daí é sempre assim, é a maior angústia, né? Qualquer pessoa que precisa fazer um texto, seja ele dissertativo, descritivo, narrativo, jornalístico, é sempre como começar. Porque parece que a nossa cabeça, assim, a gente tem 1000 ideias e na hora de iniciar o texto não sai. Mas veja bem, existem técnicas, no caso do texto dissertativo, que facilitam bastante. Então, o que vocês precisam, na verdade, conhecer essas técnicas e treinar, porque tudo na vida é treino, né? Então, aqui, ó, como começar a redação? Já falei, apresente sua tese. Mas, mais especificamente, existem técnicas mais, né? Como que seria essa tese? Aí a gente vai começar aqui com essas técnicas, ó. Por exemplo, a primeira técnica mais comum, a apresentação da tese, é a apresentação da tese. É justamente esse tópico 1 aí que eu estou compartilhando com vocês, né? Que é uma frase declarativa. Apresentação da tese com base numa frase declarativa, ou seja, uma afirmação. Aí, supondo que o tema, ó, esse tema que eu retirei aí para vocês, era o tema que falou sobre violência doméstica, se eu não me engano foi no Enem de 2014. E aí, olha a frase, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. O que essa candidata, que é a Isadora, né, que ela tirou 960, se eu não me engano, nessa redação, o que ela fez aqui nessa primeira oração que eu acabei de ler? Ela fez a apresentação do tema. Lembra que a introdução ela é composta de apresentação do tema, apresentação da tese, a situação, problema? Justamente foi isso que a Isadora fez, ó. Ela apresentou o tema, que é o quê? A persistência da violência contra a mulher.
Ela apresentou a tese, ela disse que isso é um problema, né? Ou seja, e ela apresentou, além da tese, apresentou o problema, né? Que é o quê? Que isso é recorrente, ok? Aí, o que ela diz aqui, continuando a frase, isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nessa introdução por declaração, tá? Essa candidata já conseguiu atender esses requisitos, né, que estão ligados à introdução do gênero dissertativo. Como eu disse, a frase declarativa é a forma mais comum, mas não é a única, né? Uma outra forma da gente introduzir a dissertação é através de pergunta retórica. Vejam aí, pessoal, essa frase, ó. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Lembra que eu falei para vocês daquele tema do público infantil, que eu acho que foi do Enem de 2013? Então, o trecho, né, dessa redação eu tirei justamente de um candidato que escreveu sobre esse tema. E aqui, como eu falei para vocês, primeira oração, a gente tem o quê? A gente tem a apresentação do tema, ó, a gente já sabe que o escritor desse texto, né, ele vai falar sobre comercial direcionado ao público infantil. Show, já apresentou o tema. Agora, prosseguindo. A existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Reparem que, se a intenção aqui é trazer para o leitor, ok, um questionamento acerca do tema que está sendo desenvolvido, então, justamente foi o que o candidato aí, ó, Carlos Eduardo, fez. Chega no final e ele pergunta, né, tendo em vista a idade desse público, né, será que essas crianças estão preparadas para esse bombardeio de consumo? E qual vai ser, pessoal, o próximo passo, né? Quando você faz uma introdução por pergunta retórica, o próximo passo é responder essa pergunta, justamente, de forma indireta, lógico, né? Vocês vão dar prosseguimento ao texto, né? Não como se estivesse dialogando, né? Com a pergunta, né? Mas os argumentos, eles têm que justamente dar conta de responder isso, ó, né? Qual o impacto que o bombardeio de propagandas causam no público infantil? Então, seria isso. Uma pergunta retórica também é uma forma bem bacana de introduzir o texto, ok? Outra forma Ixi, eu pulei demais aqui os slides. Outra forma da gente fazer a introdução no texto de dissertação argumentativa é o uso de dados estatísticos. O bacana de usar dados estatísticos é porque geralmente ele está na coletânea, né? Você não precisa inventar, vai estar lá, né? Geralmente, um dos textos de apoio são gráficos, também tem textos, né, geralmente informativos, que também trazem esses dados do IBGE, dados do Infopen, dados de tudo, né, de todos desses sistemas, né, confiáveis, enfim, de pesquisa. Então, geralmente vai estar na coletânea, e aí você consegue utilizar. Mas aí você me pergunta, professora, mas pode copiar da coletânea? Pessoal, desde que você utilize uma finalidade argumentativa, você está utilizando, junto com essa introdução, né, junto com esses dados que você pegou, você está inserindo uma opinião junto. Assim pode, porque você não pode escrachadamente copiar como se aquilo fosse um argumento, né, seu, sem de fato demonstrar. Deixa eu ver que eu acho que teve alguma coisa aqui no chat, alguém perguntou, né, alguma coisa. Ah, tá, a Lúcia. Não, só a Lúcia que falou que pode usar citações, né?
pode usar citações pertinentes ao tema. Já vou falar sobre isso, Lúcia, porque tá nos slides, inclusive, introdução por citação, tá? Então, pessoal, continuando aqui, o uso de dados estatísticos, você pode tirar da coletânea, desde que você insira junto com esses dados a defesa da sua tese. Então, vamos ver como é que a pessoa utilizou aqui, ó, a Amanda, né, que fez essa introdução. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Reparem que, quando a Amanda inseriu essa frase, né, ela apresentou o tema, justamente o que ela fez. Por enquanto, ela só apresentou o tema. Vejam que não houve argumentação. Ela só disse que apresentou o aumento significativo. Isso não é argumento ainda. Isso ainda não é tese. Isso é só apresentação do tema. Agora, ela começa a defender a tese. Quer ver? Ó, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Na verdade, aqui também ela ainda não apresentou a tese, né? Ela só, ela apresentou a tese, ela não apresentou o argumento ainda, ok? Então, ela utilizou aqui os dados para reforçar a primeira oração dela. Lembra que a primeira oração, ela diz que houve aumento significativo, mas ela tem que provar isso, de quanto foi esse aumento. E aí os dados estatísticos justamente aparecem a reforçar o que ela disse anteriormente. E aí, no final, a gente vai ver claramente a tese, ó. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, entre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Inclusive, a elaboração dessa tese ficou, na minha opinião, muito boa mesmo, muito melhor do que os dois primeiros que nós vimos, né? Não sei se vocês repararam, mas a introdução por frase declarativa geralmente é muito fraca, né? Não é a melhor forma de introduzir o texto, porque ela é muito previsível, na verdade. Mas aqui, neste caso, eu achei que ficou muito bem elaborado, né? A forma como ela utilizou os dados estatísticos para justamente reforçar a ideia de que ela defendeu logo no início de que o aumento foi significativo, e no final, né, dizendo na tese, a tese dela deixa claro, né, que esses dados são reflexo do quê? De questões históricas e ideológicas. Provavelmente, ao longo desse texto, essa candidata falou justamente nos argumentos sobre que raízes históricas e ideológicas são essas. Porque se ela fala isso na tese, a lógica é que ela continue falando sobre isso, né, nos parágrafos para a próxima forma de introduzir o texto, que é justamente por definição. Essa técnica que vocês também conhecem, né? O que é definir? Definir é dar um conceito, né? É como se você tivesse, quando você abre o dicionário, você não sabe o significado de uma palavra, você quer ver esse significado, você abre o dicionário e vai estar lá, né? Ah, maçã, fruta, né? Lá. Então, isso seria uma definição. E lá no texto dissertativo, você pode fazer a mesma coisa, definir, né, o tema. Por exemplo, aqui, ó, se o tema fosse, por exemplo, sedentarismo, né? Então, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Reparem que aqui só houve, né, a definição do que é sedentário. Então, essa foi a técnica, né, que foi utilizada. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas que podem aparecer como consequência deste mau hábito. E aqui, justamente, o candidato continua, né, fazendo uma descrição do que esse problema que ele define como sedentarismo, né, do que isso pode provocar, né, no indivíduo. Então,
aqui fica bem claro. Se você não sabe o que é sedentarismo, quer dizer, a ideia, né, de quem usa esse tipo de recurso para iniciar o texto é explicar, né? Se a pessoa não conhece aquele conceito, então você começa explicando aquele conceito, tá? E aqui no 2, ó, também botei um outro exemplo para vocês. Racismo é, de acordo com o dicionário Paulette, o tratamento desigual, injusto ou violência contra pessoas que pertencem a grupo, etnia, cultura diferentes. Nesse contexto, é perceptível a incoerência do permanente racismo no Brasil, onde há uma maioria negra considerável. Então, reparem que, mais uma vez, ó, aqui o recurso da definição, tá, foi utilizado quando, né, o candidato explica o que é racismo, inclusive explicando com base, né, numa definição dicionarizada, né, que foi algo que não ficou claro, por exemplo, na primeira oração que eu li para vocês, na primeira introdução, perdão, que eu li com vocês sobre sedentarismo, aqui ele já não faz essa referência ao dicionário. No segundo, já é feito, então fica até mais claro, né, que se trata de definição. Bom, pessoal, o problema de usar definição é que, por exemplo, alguns temas fica muito óbvio, né? Você definir violência, né? Todo mundo sabe que é violência. Então, se você utiliza violência no segundo dicionário então, você pega aquele conceito dicionarizado. Você não vai surpreender o corretor, né? Você vai estar sendo extremamente previsível. É como se você estivesse utilizando aí o português popular, enchendo linguiça, né? Quando você, determinados temas, você utilizar definição não é bacana, tá? Eu acho bacana você utilizar definição quando a gente está falando de um tema que ninguém conhece ou conhece muito pouco, por exemplo, fake news, né? Embora seja um assunto que está bem alta, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é fake news, mas você poderia iniciar a redação sobre fake news falando sobre definindo, né, o fato dessa palavra ser estrangeira, né? Por exemplo, fake news é o termo estrangeiro utilizado para definir notícias falsas. Ponto. Exemplo, né? Então, como se trata de algo que o termo, né, é estrangeiro, seria legal você introduzir fazendo uma definição do que é, mas dependendo do tema, se for um tema muito recorrente, se for uma definição muito óbvia, eu acho que não deve fazer, eu acho que deve, sei lá, procurar outro recurso, começa com pergunta retórica, fica melhor, ok? Não sejam previsíveis. Se vocês quiserem tirar 1000, não pode ser previsível, né? Tem que usar técnicas mais sofisticadas. Agora, a próxima técnica é a citação, que a nossa colega estava perguntando, né? A citação, pessoal, ela pode ser tanto direta, não coloquei aqui o conceito, mas anotem aí, a citação ela pode ser tanto de forma direta quanto de forma indireta. O que é uma citação direta? Isso daí, pessoal, vocês vão levar para o resto da vida, tá? Se você estiver na faculdade, for fazer o seu TCC, você vai ter que saber a diferença entre uma citação direta e indireta, tá? Que é o quê? A citação direta é quando você transcreve integralmente a fala, né, o pensamento do autor. Você pegou, como se tivesse feito um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocado, né, o trecho na sua avaliação, na sua introdução. E a citação indireta é quando você fala com as suas palavras o que aquele determinado escritor que você está citando, que ele disse, né? Então, aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, não serei livre enquanto não houver mulheres que não o são, ainda que minhas algemas sejam bastante diferentes das delas. Reparem o seguinte, que está entre aspas, demonstrando justamente que é uma transcrição integral
daquilo que a autora Audre Lorde escreveu, né? Inclusive, o candidato que escreveu essa introdução deixou claro aqui, ele disse, Audre Lorde escreveu essa frase para demonstrar que é a favor da igualdade de gênero e que se preocupa com a violência contra a mulher. Então, aqui nós temos uma transcrição integral, ok? Desde o século XIX, as mulheres conquistaram muitos direitos, entre eles o de votar e o de entrar no mercado de trabalho, ok? Então, aqui nós temos uma citação direta, é uma técnica muito bacana, tá? Essa daqui eu acho que vocês podem usar e abusar. O problema né, lembrar, né? O problema é lembrar, é ter dentro da memória, você realmente decorar, né, a frase de um autor, às vezes é complicado, mas se é um autor que você estuda bastante, né, recorrentemente, é mais fácil, tá? Desde que, é lógico, né, que essa citação, gente, ela não pode ser aleatória, tá? Tem gente que pega do nada trecho, já vi isso em texto, né, corrigindo texto, pega lá o trecho da música, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, coloca lá, né, no texto e não estabelece conexão nenhuma com o tema. Aí, cara, isso não dá, né? Então, você pode citar desde que tenha relação com o tema, desde que isso sirva para reforçar a sua tese, né? Como a gente está falando de introdução, a gente está falando aqui da construção da tese. Nossa, já está acabando nossa aula, que é isso? Eu tenho tanta coisa para falar ainda. Gente, outra técnica que eu tenho certeza que todo mundo conhece é a alusão histórica, tá? A Amanda perguntou aqui, né, sobre número de linhas. Não, na verdade, ela respondeu para alguém, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir esse chat. Redação de quantas linhas? Isso mesmo. O Júlio perguntou, né? A Amanda respondeu. Então, isso mesmo, são 30 linhas. E 30 é o máximo e o mínimo é 7, né? Menos de 7, a banca nem corrige. Vai olhar assim, se tiver menos de 7, tchau, né? Aí, mas realmente, gente, imagina, esses 7 linhas, não é texto, né? Pelo amor de Deus, nem bula de remédio, né? É feita em 7 linhas. Então, assim, tem condição. Mas vamos lá, alusão histórica. Todo mundo conhece a técnica. O que é a técnica da alusão histórica? É você partir de um fato histórico, tá? E relacionar esse fato histórico com o tema que está sendo discutido. Gente, e aí, cara, isso aqui é maravilhoso, porque você demonstra para o corretor que você tem conhecimento de mundo, né? Uma opinião da professora. Como assim, gente? Aparece aqui os negócios. Ah, tá, no finalzinho eu falo. Opinião aqui que eu acho que pode cair, né? No final da aula eu falo. Bom, mas aí a alusão histórica, você pega um fato histórico e relaciona com o tema. E isso é lindo, né? Por quê? Porque você demonstra para o corretor que você estudou todas as matérias, né? Que você está antenado em história, que você está antenado em sociologia, em filosofia. Porque, gente, o Enem, né, a ideia do Enem é relacionar todas as áreas do conhecimento, fazer com que elas se cruzem, ele é interdisciplinar. Então, aqui, ó, a intolerância religiosa, né, o tema. É um problema recorrente na história da humanidade. Isso daqui, como vocês percebem, é a introdução, é só a apresentação do tema, intolerância religiosa. Você está corrigindo a redação, você bate o olho e fala, o tema é intolerância. Agora, qual é a tese? A tese, ela está sendo construída com base na alusão histórica, ó. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, aqui ele trouxe um dado, um fato histórico, gente, que foi a Inquisição, e usou muito bem, inclusive, para apresentar, para reforçar a tese.
E aí continua, ó, apesar de o Brasil ser um país laico, esse atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofrido por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Olha que tese bem construída, pessoal. Justamente por que essa tese está bem construída? Porque ele apresenta o tema aqui logo de cara, sem rodeio, apresenta aqui, ó, a tese baseada em um fato histórico, e no finalzinho aqui da introdução ele diz o quê? Ele fala da importância de combater esse problema, ou seja, ele fala justamente da situação problema. O que a gente imagina, olha, por essa introdução? Nos parágrafos subsequentes, ele vai falar justamente quais são esses desafios que precisam ser enfrentados pela sociedade para que não exista mais a intolerância religiosa. Então, é isso. Se você que gosta de estudar a história, meu amor, esse é o momento para arrasar na redação. E aqui, né, mais uma técnica, que é a afirmação. A afirmação, o objetivo dessa técnica é chamar a atenção do leitor, ok? Para essa afirmação crítica. Então, né, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Olha, reparem que essa frase, ela causa um impacto, né? Já está assim, botando o dedo na ferida, né? Olha, historicamente machista e violenta. Isso chama a atenção do leitor, né? O que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, justamente falando que, apesar da aprovação da Lei Maria da Penha, na época, tá, gente? Quando caiu, né, esse tema, foi 2014, se eu não me engano, quando esse tema caiu, havia 4 ou 5 anos que a Lei Maria da Penha havia sido aprovada, e mesmo assim a violência contra a mulher não havia tido redução significativa. Foi até uma das coisas que apareceu na coletânea, né? Que a lei, ou seja, querendo dizer assim, que a lei não impede que a violência aconteça, né? Então, justamente aqui, ó, é essa afirmação que é feita, né? Baseado justamente nesse fato de que a lei não impede que o machismo, né, ocorra, a violência ocorra, ok? A afirmação também é mais uma técnica para a gente iniciar a nossa dissertação. E, por fim, olha certinho, um minutinho para acabar a aula, e eu estou justamente no último slide, que é a introdução por comparação, pessoal. Né? Você pode comparar, né, tanto com aproximar do tema, ou seja, traçar semelhanças com o tema, quanto para criar uma oposição. Né? Vamos observar esse exemplo que eu coloco aqui. Ó. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Repara aqui o seguinte, quando ele diz aqui, ó, em contrapartida no Brasil, você repara que a comparação foi no sentido de criar uma oposição. Sacaram isso? É uma oposição. Não é para assemelhar Brasil com os Estados Unidos, mas para criar, é uma comparação positiva. E isso é muito legal, né? Também demonstra que você está antenado, que você está ligado nas atualidades, né? E que você consegue estabelecer comparações, conexões com culturas diferentes, com lugares diferentes. Então, isso também é uma técnica que é muito apreciada pela banca de correção no Enem. Ok, gente? Só para finalizar, ó. Então, o baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Justamente aqui é uma comparação opositiva, tá? E
né, falando justamente sobre valorização da educação. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham, né, sido produtiva essa aula. Como eu falei aqui antes, né, é uma satisfação muito grande estar aqui todo ano, né? Nossa, já tem alguns aninhos aí que a gente está junto. E estudem bastante, né? Essa fase, nossa, está sendo... Opa! Sair aqui, gente? Sair não, né? Saiu não. Ai, meu Deus, sair não. Deixa eu mostrar meu cachorro para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo esse pet. Então, gente, estudem bastante, estudem essas técnicas que eu falei para vocês, treinem, tá? E qualquer coisa, chama aí, né? Chama lá no grupo. Vocês devem estar no grupo do WhatsApp, qualquer coisa que precisar. Eu vou jogar esse slide lá para vocês estudarem, né? Olharem com mais calma esses exemplos que eu passei para vocês e tentarem treinar. Alguém no início da aula perguntou possíveis temas, né? Gente, assim, tendo em vista esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho, assim, que, por exemplo, os efeitos, né, da pandemia no comportamento social, lógico que não vai ser nada, assim, de enfrentamento ao governo, nada que seja para que dê margem para o candidato falar mal do governo. Isso não. Mas, com certeza, né, algo relacionado como os comportamentos mudaram, a forma das relações humanas, né? Eu acho que essa coisa da internet, né, de como que houve essa valorização dos meios digitais, desse momento que a gente está vivendo, eu acho que pode cair, sim, né? Por exemplo, a educação remota, que está sendo uma realidade, entre outras coisas, né? Então, por enquanto, acho que é isso daí, mas a gente vai conversar mais. Na próxima aula, eu quero mostrar para vocês algumas técnicas, assim, não é o estilo de aula que eu gosto, mas eu acho que é um estilo que funciona, que é mostrar formas mesmo prontas de começar o texto, que você só encaixa com uma ideia ou outra, né? Tipo assim, para quem não tem tanta habilidade de escrita, funciona bastante. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Só eu falo? Nossa, eu falo demais. Kézia, mais uma vez, quero te agradecer. Aula maravilhosa. O pessoal tá mandando as mensagens aí. Aí todo mundo falando, aula maravilhosa, aula top. Ai, que linda! Todo mundo aí te elogiando. Perfeita a sua aula, mais uma vez. Você só engrandece o nosso projeto. A gente está completando agora, no início de agosto, 6 anos de caminhada, e você caminhou com a gente, está caminhando com a gente desde a primeira ano. Desde quando era lá no Cizenando, né, Renata? Isso. Ai, que lindo. Desde o Cizenando aí, 6 anos aí de caminhada, graças a Deus. E a gente, assim, só tem que te agradecer por todo esse apoio e carinho que você tem pelo projeto e carinho enorme e amor que você tem pelos nossos alunos aí. Obrigado, parabéns, mais uma vez. Beijo, galera. Até. Bom Beijo, sábado, hein? Sabadão com S de projeto C, hein? É isso aí. Beijo grande, pessoal. Vamos para a terceira aula daqui a pouquinho. Beijo. Beijo grande, Kézia. Fica com Deus.